Olá, muito boa tarde. Um plano para começar a desconfinar e uma estratégia para assegurar que são evitados comportamentos de risco. Um tema a marcar o comentário em cada semana que propomos, através do jornalismo da Renascença, contando hoje com a presença de Eunice Lourenço, chefe de redação. Será para analisar daqui a pouco, depois de mostrar os acontecimentos da Semana do Papa Francisco, que habitualmente seria de retiro por ocasião da Quaresma. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. É uma semana diferente, esta do Papa, dedicada aos exercícios espirituais da Quaresma, este ano em privado, por causa da pandemia. Antes deste tempo de recolhimento, Francisco foi à janela do apartamento pontifício deixar um conselho para todos. Com o mal não se dialoga. Nelle tentazioni Gesù mai dialoga col diavolo, mai. Nella sua vita Gesù mai ha fatto un dialogo col diavolo, mai. O lo scaccia via, o degli indemoniati, o lo condanna, o fa vedere la sua malizia, ma mai un dialogo. E nel deserto sembra che c'è un dialogo, perché il diavolo le fa 3 proposte e Gesù risponde. Ma Gesù non risponde con le sue parole, mai. Risponde con la parola di Dio, con 3 passi della Scrittura. E questo per tutti noi. Numa mensagem ao Congresso de Educação Religiosa, promovido pela Arquidiocese de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, o Papa sublinha a necessidade de deixar-se comover pelo sofrimento alheio durante a pandemia. La pandemia ha marcado la vida de las personas y la historia de nuestras comunidades. Ante esta y otras realidades es necesario construir el mañana, mirar el futuro, y para ello hacen falta el compromiso, la fuerza, la dedicación de todos. Hace falta actuar con estilo del samaritano, que implica dejarse golpear por lo que veo, sabiendo que el sufrimiento me va a cambiar y con el sufrimiento del otro me debo comprometer. Numa visita surpresa, Francisco encontrou-se no último sábado com Edith Bruck, sobrevivente de Auschwitz. O Papa decidiu sair do Vaticano depois de ter lido a entrevista que a escritora húngara deu ao Observatório Romano, onde conta o horror vivido no campo de concentração. – 21 de fevereiro de 2001, 44 novos cardeais, incluindo 2 portugueses e um futuro Papa, Jorge Mário Bergoglio. O Vaticano recordou o consistório em que o então arcebispo de Buenos Aires foi criado cardeal por São João Paulo II. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Seminário de São José, em Alcaíns, é agora centro de vacinação para a Covid-19. Finalmente acabou a espera. Teresa Silva chega ao centro de vacinação para receber aquela que pode ser a oportunidade que lhe irá devolver uma vida com menos receio e onde os hábitos de outrora se poderão restabelecer aos poucos. Está quase, mas até chegar à vacina, Teresa Silva ainda tem um pequeno itinerário de procedimentos de segurança. O utente chega, nós confirmamos se tem um agendamento, identificamos-los com o seu número de utente, porque é um facto que nas pessoas de mais idade há muitos nomes que são iguais quase, portanto tem que haver esse critério, verificar se estamos na realidade
a admitir à vacinação a pessoa que na realidade foi convocada. Depois de ser a primeira fase a higienização, vermos se tem a máscara, avaliar a temperatura. Helena Beirão é a enfermeira responsável deste centro de vacinação, que não funciona numa habitual unidade de saúde, mas num seminário da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. É o Seminário de São José, em Alcaíns, que acolhe atualmente uma comunidade de sacerdotes e iniciativas diocesanas. Abrir esta casa de formação do clero e da Diocese à sociedade foi um gesto de partilha. Naturalmente que estamos também abertos como membros da Igreja, como uma Igreja que está atenta às necessidades da sociedade e esta necessidade de acolher a vacinação desta população aqui mais próxima do seminário da Extensão de Saúde de Alcaíns, melhor dito, do Centro de Saúde de Alcaíns e as suas extensões, que são paróquias servidas pela mesma equipa sacerdotal, quase todas elas, uma ou duas talvez não, e portanto tem essa facilidade e é com gosto que a Igreja abre parte da sua estrutura seminário para essa missão humana, e é uma zona que é facilmente isolável do resto da casa, tem boas condições, ao que me parece, para exercer isso, e portanto é uma colaboração apreciada, naturalmente, com esta necessidade de superarmos a pandemia que a todos nos atinge. Entretanto, Teresa Silva já foi vacinada e já está com mais defesas para a Covid-19 e também mais tranquila. É um dia importante porque temos fé que vai tudo passar, não é? Isto anda-se sempre com medo e isto é uma esperança que isto acabe. O sentimento é partilhado com António Coelho, que naquela manhã foi também um dos que receberam a vacina no seminário de Alcaíns. Hoje para mim é uma alegria, estava à espera desse dia. Há muito tempo estou à espera deste dia, a ver se isto melhora, se fica bom. António Coelho e Teresa Silva têm vivido o confinamento e as medidas de segurança que fazem o cotidiano de tantos portugueses. Olha, eu já estou habituada a estar em casa, não é? Porque eu estou formada por invalidez. E para mim não me custou muito estar fechada, mas é complicado mesmo assim. Eu estava habituada a sair todos os dias de casa e agora tive de ficar fechada em casa, mais por causa de problemas que tenho lá com o meu marido e para evitar não trazer a doença para dentro de casa. É só trabalho, casa, trabalho, mais nada. Não vou mais lado nenhum. É ir de manhã para o trabalho e vir à tarde e não saio de casa. Entretanto, tem sido um sucesso esta campanha de vacinação a decorrer aqui no seminário de Alcaíns. Nós tivemos utentes com 104 anos e que aderiram com a maior rapidez à vacinação e só demonstra a ansiedade que tinham em ficarem inoculados e protegidos contra esta patologia. Mas esta casa que agora administra a cura da pandemia já se viu a braços com as suas consequências. Covid-19 é um termo que a comunidade de sacerdotes que aqui reside conhece bem. A experiência foi, ao princípio foi um bocadinho apreensiva porque o vírus, já não sabia para já como é que tínhamos apanhado o vírus, aonde, quem, o que é que podia causar em nós. Então aquela semana foi de apreensão e de algum medo porque estávamos à espera de outros sintomas que aparecessem. Não foi fácil, os sintomas, cada um teve os seus, uns, eu concretamente, mais ao nível de febre, durante uns 8 dias, tive febre, outros tiveram outros sintomas, de falta de olfato, de falta do sabor, do paladar, outros mais alguma indisposição, mas nenhum de nós precisou de ser internado, nenhum de nós precisou de outros cuidados. Uma experiência que, para além da doença, foi também a oportunidade. Deu para fazer uma revisão de vida e deu para pôr a conversa em dia com Deus. Porque eu faço parte aqui da zona pastoral de Alcaíns, que são 10 paróquias. E administrativamente sou eu que estou à frente. Portanto, é um trabalho que rouba muito tempo, que não tenho tempo para mim, não tenho tempo para os outros. Então, aquelas 3 semanas
foi, como é que eu ia dizer, foi um tempo em que pude refletir acerca de mim, refletir acerca dos outros, refletir acerca da igreja, das coisas da minha vida. Uma casa construída para formar padres que agora dá corpo à esperança de tantos que aqui chegam em busca de uma vacina que lhes pode devolver serenidade e dias mais normais. A Igreja, por este bem fundamental que é a vida, a qualidade de vida, o preservar da vida e a vida toda, e agora particularmente a vacinação dos mais idosos e de quem tem outras debilidades relacionadas com a saúde, é com apreço enorme que a Igreja se dispõe a esta vacinação feita pela Autoridade de Saúde, aqui no nosso espaço, que é com muita alegria que o fazemos. Um seminário transformado em centro de vacinação, uma igreja que quer estar na primeira linha da defesa da vida. Temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença. Cumprimento, boa tarde. Olá. Obrigado por estares connosco. Podemos falar de plano para começar a desconfinar ou de ideias soltas sem se saber muito como fazer daqui por diante? Acho que devíamos começar a falar de um plano para começar a desconfinar. Por um lado, porque claro que todos estamos a desejar desconfinar e a precisar desconfinar e a economia está a precisar de desconfinar. Por outro, porque precisamos desse horizonte, mesmo que não seja para começar a desconfinar na próxima semana ou se calhar nem na outra a seguir. O horizonte está muito no fim de março, mas era bom para todos começar a ter essa perspectiva. E foi assim no primeiro desconfinamento, em maio do ano passado. Houve um plano que foi, a cada 15 dias, tinha medidas que podiam ou não avançar conforme os indicadores. Provavelmente não foi o plano certo o ano passado, porque alguns especialistas dizem que se desconfinou demasiado depressa, mas passado um ano há que aprender com os erros e de facto é preciso dar sinais. O Presidente da República há 15 dias deu o sinal de que provavelmente o confinamento era até ao fim de março. Havia a grande expectativa da reunião do Infarmed desta semana, dar dados, as tais chamadas linhas vermelhas, sim, que permitissem balizar aqui quando é que podemos desconfinar, quando é que devemos voltar a confinar, se for caso disso, mas essas linhas vermelhas não foram dadas de forma clara. A única linha vermelha que foi realmente dada foi pelo professor João Gouveia, que é o coordenador dos cuidados intensivos e que apontou as 247 camas, a ocupação de 247 camas em cuidados intensivos Covid como sinal para desconfinar e prevê que só se chega aí na terceira semana de março. Mas foi um dado apontado por um especialista, nem sequer houve uma discussão, pelo menos que nós conheçamos, de então porque essas 247 deve ser o único critério ou não ser o único critério, que outros critérios devem ser tidos em conta e por isso, e também porque os números estão a baixar bastante, é cada vez maior a pressão para o desconfinamento, daí que um plano também aliviasse um bocadinho essa pressão. E as escolas serão, por certo, as primeiras portas que se vão abrir? Sim, isso está claro e todos os membros do governo que têm falado sobre isso têm admitido que as escolas são as primeiras a abrir. Já disse a Ministra da Educação, já disse a Ministra da Presidência, já disse a Ministra da Saúde e esta semana houve esta carta aberta ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Educação, à Ministra da Saúde e ao Presidente da República, subscrita por especialistas de vária ordem, desde pediatras, epidemiologistas, virologistas, economistas, professores,
para que a escola reabra, a começar pelos mais pequeninos e depois pelos 2 primeiros anos do ensino básico, e é uma carta que tem muito em conta esta necessidade de tomar decisões com base em dados objetivos, em sabermos que de facto as escolas, ou melhor, as aulas por si não são motivo... E essa é a grande diferença. É a grande diferença, exatamente. As aulas por si não são motivo de grande contágio, mas toda a envolvente pode ser, e além disso, só o facto de abrir as escolas aumenta a mobilidade. E nós percebemos que neste confinamento a mobilidade reduziu muito quando as escolas fecharam e mesmo assim nunca reduziu tanto como no confinamento do ano passado. Depois a existência de um plano também, seja um plano geral, seja um plano mesmo só no que diz respeito às escolas, também é muito importante para as escolas começarem a preparar a recuperação deste tempo. E avaliações, etc., que vão ficando... Avaliações e a própria relação dos alunos. A própria relação dos alunos, que estão desejosos de voltar a conviver, sobretudo os mais pequeninos. Mas na semana passada, nós, a Renascença Pública, entrevistámos a Maria Emília Brederode, Presidente do Conselho Nacional de Educação, que dizia uma coisa que eu acho muito importante, que é, antes sequer de pensarmos em recuperar conteúdos, o mais importante é as escolas irem recuperar os meninos que perderam, entre aspas, ou seja, aquelas crianças, aqueles alunos que durante este tempo a escola não conseguiu contactar, não entraram nas aulas à distância. É preciso, antes de mais, ir recuperá-los, porque os conteúdos, mais tarde ou mais cedo, mesmo que se demore mais um bocadinho, são recuperáveis. Agora, quem perdeu o contacto com a escola pode não voltar só com o desconfinamento ao contacto da escola. E há aqui várias coisas que é importante ter em conta. Uma é o ensino profissional, que foi muito importante para Portugal alcançar os níveis mais baixos de sempre de abandono escolar. É também aquela área de ensino que está a ser mais prejudicada pelo ensino à distância, nomeadamente o 10º, 11º e 12º, que têm vias profissionalizantes, que perderam neste tempo, na grande, esmagadora maioria dos casos, a tal ligação que se pretende com as empresas, tudo isso. É preciso ter um olhar muito atento para o ensino profissional. E a Presidente do Conselho Nacional de Educação também deixava uma proposta que me parece interessante e a ter em conta, que é, quer para a recuperação de faltas de contactos com a escola, quer para a recuperação de conteúdos, uma forma de poder lidar com esses problemas será através de programas de tutoria ou de mentoria, ou seja, pôr alunos mais velhos a ajudar e a acompanhar alunos mais novos e que tenham mais problemas de acompanhamento das aulas. Eunice, uma referência também ao recomeço do culto público, que também não temos ainda a perspectiva de datas quando acontecerá. Temos esse horizonte da Páscoa como uma grande possibilidade, mas também revestido de alguma ameaça, deixa-me dizer assim, precisamente não pelas celebrações em si, mas pela ocasião de encontro que a Páscoa sempre proporciona. Já deixa-me saber uma coisa, já não suporto ouvir dizer não vamos ter Páscoa. Claro que vamos ter Páscoa. A Páscoa acontece. Teremos sempre Páscoa, não sabemos como é que a vamos poder viver. Celebrar, sim. O ano passado foi com confinamento, este ano desconfinada não será de certeza, veremos, e acho que a Conferência Episcopal também está muito nessa expectativa de talvez a meio de março se perceber melhor como poderá ser ou não o culto público logo no início de abril, porque a Páscoa é no primeiro fim de semana de abril. Agora, certamente não poderá ser com o convívio familiar que desejaríamos e que gostaríamos e que
até já nem estamos assim tão habituados, porque o ano passado não tivemos. Agora, também não podemos continuar com este discurso de culpar a Páscoa, culpar o Natal. Sim. Até porque, como à semelhança das escolas, não é a celebração em si que está em causa. Claro. É o contexto que... É o contexto, é o convívio que proporciona e estamos todos muito desejosos do convívio, mas é isso que levará mais tempo a desconfinar, e isso depende muito da conduta de cada um, das atitudes que temos de continuar a tomar, de prudência, de distanciamento, e desde que façamos aquilo que é permitido com as regras aconselhadas, tudo isso será provavelmente melhor do que continuar com proibições demasiado estritas e depois continuamos a dar todos os dias notícias de festas interrompidas pela GNR, sim, de almoços ou jantares que a PSP tem de entrar nos restaurantes para interromper e passar multas. Provavelmente teremos de ir por pequenos passos, demoraremos a chegar àquilo que todos ansiamos, mas precisamos de facto de ter aqui horizontes para desconfinar. Sem dúvida, e é uma corrida de longa duração, não se trata assim de um sprint. É uma maratona, como exatamente, se costuma dizer. Exatamente. Eunice Lourenço, muito obrigado por teres estado aqui no programa Eclésia, neste comentário semanal da Renascença. Mais logo, acompanha a nossa edição na Antena 1, será pelas 22h45, num itinerário de preparação para a Páscoa, em torno da figura de São José. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.